aí da tribuna, tudo bom com vocês? Meu nome é Letícia Gabriela, estou aqui com a Beatriz Martins e com a doutora Fabiana Dari. Tudo bom? A doutora Fabiana Dari, ela é dermatologista e veio conversar com a gente para poder esclarecer as nossas dúvidas sobre acne, espinha, tudo que às vezes talvez não seja só problema de adolescente, às vezes muitos adultos também sofrem com a acne, não é, doutora? Com certeza, cada dia mais a gente vê a acne da mulher adulta, que a gente até estava conversando agora, além da acne da adolescência. Já não é mais uma marca da adolescência. Tem até crianças antes dos 12 anos apresentando um pouquinho de acne também. Então, a acne é uma doença, né, que acomete várias idades. Sim. No caso da adolescência, né, que acaba sendo mais comum com os hormônios, quando começam a aparecer as primeiras espinhas, os primeiros cravos, talvez a primeira coisa que o adolescente queira fazer é espremer. Mas o que a pessoa deve fazer quando começa a entrar nessa situação? Em primeiro lugar, não espremer. Isso é uma coisa que a gente pede muito. Primeiro porque tem infecção, a pessoa vai com o dedo sujo, com a unha suja, vai acabar criando marcas que depois vão dar mais trabalho para ela. Então, o ideal sempre é procurar uma ajuda, né? Conversa com a sua mãe em primeiro lugar, né? Vê o que a disponibilidade financeira da família tem e procura ajuda. Até em serviço público tem médico dermatologista que cuida de acne. Então, tanto quem tem dinheiro, quem não tem, pode procurar uma ajuda especializada. Então, em primeiro lugar, achou um médico especializado, começou a cuidar, limpeza dessa pele. Tem que lavar com sabonete adequado. Isso é muito importante. Tem gente que acha que se lavar demais vai ficar sem acne, não é bem assim. O ideal é que a gente use um sabonete adequado 2 vezes por dia. Todo dia de manhã, antes de sair de casa, lavar o rosto. Eu brinco, deixa o sabonetinho do lado da escova de dente, você não vai escovar o dente todo dia de manhã, então lava o rostinho com sabonete adequado. E à noite, quando chegar em casa, a pele suja, teve poeira, teve poluição, suou bastante, lavar o rosto novamente com sabonete adequado. Isso todo mundo que tem acne deve fazer. E uma dúvida, o que leva as pessoas a terem a espinha, o cravo, a acne? É o hormônio, assim, né, principalmente na adolescência, ou que nem no caso das meninas, usar muita maquiagem, também isso causa, como é contato na pele, o que é? Na verdade, você fez um monte de pergunta inteligente, né? Então, assim, a acne é uma doença, e geralmente ela é genética. Você vai pesquisar essa família, geralmente a família tem uma pele acneica e os filhos, eles herdam dos pais. Mas existem casos de um negócio que a gente chama de erupção acneiforme, que é quando a pessoa usa alguma coisa muito melequenta no rosto e acaba entupindo os poros e criando uma acne. Então, você falou de 2 coisas, a acne que é geneticamente determinada e que tem que ser tratada, e a acne que foi provocada por alguma coisa externa que entupiu esses poros e fez com que a pessoa desenvolvesse essa acne. São 2 coisas aí que a gente tem que tratar. E é verdade, essa pergunta é importante, hein? Que chocolate, batata frita, porcaria dá espinha mesmo? Olha, até os anos 60 não conseguiram provar isso, mas agora já está provado, dá. Dá? Meu Deus, e agora? Então, assim, algumas alimentações, algumas comidas, principalmente as ricas em gordura, e muitas tem também uma possibilidade de leite, derivados, piorar o quadro de acne. Isso é verdade, a minha nutricionista falou isso, que como eu tenho muita alergia, que poderia causar, mas graças a Deus eu nunca tive problema de espinha. E foi uma coisa muito interessante que você falou sobre isso da genética, porque, por exemplo, a minha irmã, ela sempre teve muita espinha, assim, tipo, na adolescência dela, sempre teve, a minha irmã e minha prima, assim, mais próximas. Minha mãe não tinha tantos problemas, minha mãe é mais que nem eu, assim, tipo, aparece uma de vez em quando e tal. E isso também acaba afetando a autoestima, né? Principalmente dos adolescentes. Nossa, adolescente já é uma fase super complicada, né? Eles estão numa autoafirmação, estão começando a criar uma série de autoafirmação mesmo. Então, um adolescente lindo se acha feio. Imagina com espinha, né? Já é lindo. A gente brinca que a mulher, ela começa a se gostar mesmo a partir dos 20, 30 anos. Antes disso, acha que tudo tá feio. E, na verdade, está tudo tão lindo. É um cabelo lindo, é uma pele que pode ter acne, pode ter tratamento, né? São lindas, né? A gente brinca que tá inundado no hormônio feminino, então tá aquela coisa linda, super bonita. Mas não, ele não acredita que seja bonito, ele se acha feio. Então, abaixa muito a autoestima, isso é fato. E quando tá num estágio extremo, né? Porque, por exemplo, eu quando tinha 16, 17 anos, começou a nascer muito espinha. E quando eu fiz 18,
depois de já estar com muitas marcas, o médico me sugeriu o Roacutan. Acho que muita gente, né, ou pelo menos quem tem espinha já ouviu falar do Roacutan e acha que pode salvar a pátria, que pode ajudar muito. Pra mim ajudou, mas isso é algo geral? Todos os casos ajudam? Ou é relativo? Na verdade, existem vários tipos de acne, né? A gente começa falando de acne que tem cravo, né? Que é a comedoniana. Para essa, a gente não vai usar uma isotretinoína, que é um tratamento mais complexo. A gente começa usando... é que eu não posso falar a marca de produto. Isotretinoína é um nome farmacológico. Para quem não sabe, isotretinoína é o medicamento. O Roacutan é a marca, no caso. Então eu falo isotretinoína. Ela pode falar a marca, eu já não posso. Mas assim, a isotretinoína é um tratamento muito interessante porque ele vai abordar as 4 causas da acne. A acne ela vai se formando por uma série de alterações naquela pele predisposta geneticamente, que nem a gente falou. Sim. Então a glândula sebácea vai começar a produzir sebo, por isso que a pele vai ficando mais oleosa, ela vai crescendo. Aí na saída desse sebo tem a produção de queratina, isso daí é como se fosse uma porta que vai fechar a saída do sebo. Então aquela pele que antes era fininha, que não tinha nada, começa a ter os cravinhos, primeiro os cravinhos brancos, depois os cravinhos pretos, aquele sebo está se acumulando lá dentro e aí tem um monte de bactéria que vai trabalhar dentro desse sebo, dessa glândula que cresceu e dessa porta fechada e vai provocar as espinhas, vai provocar aquelas pápulas vermelhas, aquelas bolinhas vermelhas. Então, de acordo com o grau de acne que esse adolescente está predisposto a ter, e se ele não tratar, a coisa vai ficando cada vez pior. Então, quando a gente fala de isotretinoína, a isotretinoína ela vai trabalhar todas as 4 causas da acne. Só que existem pessoas que não têm tudo, precisa abordar de uma forma mais leve. E, na verdade, a isotretinoína acaba sendo um caminho final. A gente nunca começa com ela. A gente começa com o sabonete adequado, o gel adequado noturno, protetor solar, muitas vezes limpeza de pele, algumas vezes o peeling, que é a aplicação de ácidos, e tem casos que a gente já consegue resolver dessa forma. Agora, tem casos que são problemas hormonais, que a gente vai falar, então depende do caso. Por isso que eu sempre falo, tem que procurar um médico dermatologista. Porque tem vezes que a pessoa gasta dinheiro comprando um monte de coisa por conta própria e não é um tratamento adequado. Entendeu? Que nem aqui entra justamente nesse caso. A Daisy Sanches mandou aqui: meu filho tomou o Roacutan e as espinhas voltaram. É verdade que posso ser indenizada? Além disso, mas é que... As minhas também voltaram. Não, e é um assunto interessante que é pra ver, né? Que nem sempre funciona. Não, não é isso. Na verdade, sim, o Roacutan, ele vai funcionar, como eu falei, nas 4 causas de acne, né? E ele vai sempre melhorar aquela pele. Essa é a Daisy, né? Se a Daisy olhar a pele do filho dela antes do tratamento, com certeza está melhor agora. Só que ele melhora, sempre melhora. Não fez 100%, né? O que acontece é que a gente consegue diminuir o grau da acne. Então, se você tem uma acne extremamente grave, cheia de nódulo, de cisto, você vai conseguir fazer com que essa acne fique um pouco melhor, entendeu? Ela não é que a pele vai deixar de ser oleosa depois do tratamento, continua sendo oleosa. Mas assim, melhorou em relação ao primeiro tratamento. Existem casos que a pessoa tem que retratar, entendeu? Esse negócio de modernização, no começo eles colocaram, mas eu acho que não existe mais, eu não sei, né? Mas o que acontece muitas vezes é que a gente sempre vai melhorar o grau da acne, mas a gente, em alguns casos que são muito graves, tem que fazer mais de um tratamento, entende? Tem mais uma pergunta aqui. A Natália de Alcântara mandou: por que aparecem aquelas malditas manchas mais escuras no rosto de algumas grávidas e como evitá-las? Isso já não é mais acne, né? Mas ok. Na verdade, os hormônios femininos na gravidez, eles alteram tudo. E a mulher, ela realmente mancha mais fácil. Então, como evitar seria o uso do protetor solar. Agora, se a genética dessa paciente é uma pele que mancha muito fácil, mesmo usando o protetor solar adequadamente, ela vai ter. Assim, alguns casos, quando é bem levinho, com alguns ácidos noturnos e alguns protetores solares diurnos, a gente consegue clarear. Em alguns casos mais graves, aí eu brinco com as pacientes, a luta começou. A gente tem que lutar eternamente. E a Rita Lemos mandou: tenho 52 anos e ainda me aparecem espinhas, é normal? Então, Rita, a acne da mulher adulta é uma realidade, né? Na verdade, a gente tem um monte de alteração hormonal que pode estar provocando isso em você. Então, como eu falei, vou continuar falando, o ideal é você procurar um médico especialista. Muitas vezes você vai ter que usar algum antiandrogênico oral, um remédio para melhorar seus hormônios, além de cremes adequados, entendeu? Para tratar. É importante você estar tendo uma orientação correta. E
um pouco sobre a autoestima, né? Quando começa a aparecer muita acne, espinha, cravo, e às vezes o adolescente não sabe o que fazer, vai lá, espreme ou passa maquiagem por cima para ver se consegue tapar. Como que você orienta no seu consultório quando chega esses casos para você? Então, em primeiro lugar, não espremer. Isso a gente sempre fala. Eu prefiro que o adolescente procure um esteticista e faça uma limpeza de pele adequada do que ele sozinho vá lá espremer. Muitas vezes, começando com um tratamento mais simples possível, se for um quadro de acne mais leve, a gente consegue resolver. É um creminho noturno, é um sabonete, é um protetor solar diurno, que já vai controlar isso daí e ele não vai precisar cutucar, entendeu? A maquiagem, graças a Deus, agora tem um monte de protetor solar com efeito maquiagem. E esses protetores solares com efeito maquiagem, eles têm alguns que foram desenvolvidos para quem tem acne. Então a pessoa passa, não provoca espinha e já sai maquiada. E já sai protegida, né? Quer dizer, eu achei bem inteligente e eu acabo prescrevendo bastante, eu gosto, né? Acho que é uma saída para isso daí. Para quem começou a ver o vídeo agora, a gente está aqui com a doutora Fabiana, ela é dermatologista e a gente está perguntando para ela, podem mandar perguntas também, sobre acne, sobre espinhas, sobre cravo na adolescência, quando já se é mais adulta. Então podem mandar pergunta que a doutora Fabiana está aqui para responder. Eu tenho uma dúvida, quando é aquele cravo grande, que assim, eu já tive um nas costas e foi horrível, só que eu não conseguia ver, então eu comecei a coçar. Eu achava que era só uma cara de mosquito. Quando eu fui ver, era um cravo. Aí eu não aguentei, eu escrevi. Só que saiu, tipo, parecia uma miçanga. Era muito grande. É perigoso e o que leva a ter ficar um cravo tão grande assim? É que, na verdade, pode não ter sido um cravo. Começou com um cravo, mas pode ter sido um cisto. Você já ouviu falar em cisto? Já. Então, eles são parentes, vamos colocar assim. Seria um saco, eu até falo para os pacientes, é como se fosse um balão que vai juntando secreção lá dentro e aí quando a pessoa espreme, sai o que você chamou de miçanga, né? Sai uma secreção bem grande, entendeu? E algumas vezes esses cistos têm que ser retirados cirurgicamente. Então depende do caso. Graças a Deus no meu. Resolveu. Ó, temos mais perguntas. A Deise Santos, são duas Deises, a Deise Santos e a Santos. A Santos mandou, boa tarde, estou com melasma, é culpa do anticoncepcional? O que eu faço? Na verdade, Deise, você nasceu no país tropical e você é mulher. Só isso já dá chance da gente desenvolver melasma. O calor, o sol, os hormônios femininos e óbvio que a pílula anticoncepcional também tem hormônio feminino. Numa pessoa que tem genética para desenvolver o melasma, é uma somatória de fatores, a pessoa vai ter o melasma, entendeu? Então eu até brinquei antes, vou continuar falando com você, a luta começou. Se você tem melasma, quanto antes procure uma ajuda especializada, você fazer um tratamento o mais rápido possível, entendeu? E você falou de tratamento com especialista. Existem na internet aqueles, cura milagrosa, tratamento milagroso. Tem tratamento caseiro, assim, para minimizar ou para ajudar, pelo menos? Tudo vai depender do grau da acne. Se a pessoa só está com a pele oleosa, um sabonete para pele oleosa seria o suficiente. E um protetor solar num veículo que não piore a acne. Deixa eu traduzir. Quanto mais meleca a gente passar no nosso rosto, mais a gente vai entupir os poros e vai desenvolver acne. Então, assim, se é uma acne leve, muitas vezes sabonete para pele oleosa e protetor solar que não seja melequento, que seja em gel ou loção sem óleo, que eles põem com oil free. Pode ser usado e em muitos casos resolve. Mas se não for isso, se tiver mais coisa, tá adequado a gente passar ácido, a gente indicar um tratamento. Aí tem que ser com um especialista. Cuidado com o Dr. Google. É complicado, entendeu? Você falou de ácido agora, e depois que a pessoa, por exemplo, toma uma erythrotinoína ou passa por um período de acne da adolescente e fica com as marcas, que as marcas eu acho que chegam a ser até pior que as espinhas. Que a gente às vezes vê muito adulto com muitas marcas na bochecha. Isso a gente chama de cicatriz de acne, né? É uma cicatriz que ficou pós-acne. E o ácido é um dos caminhos do tratamento. Então tudo vai depender do tamanho dessa cicatriz, dessa pele, mas a gente geralmente começa tratando com ácido mesmo. Aplica-se ácido todos os dias e prepara-se essa pele para alguma intervenção mais agressiva, né? Tudo vai depender da quantidade, do tamanho, da profundidade dessa cicatriz. E aí tem vários tratamentos.
fixo pra gente fazer. Sim. E no caso do ácido, por exemplo, se a pessoa tem mais marcas na bochecha e não tem na testa ou não tem no nariz, o ácido ele passa no rosto inteiro ou só onde a pessoa tem mais problema? Então, tudo vai depender do que eu falei, do tipo de pele e da idade. Então, quando a gente usa um ácido, a gente está tratando as marcas, ok. As espinhas ativas também podem ser tratadas com ácido. Os cravos podem ser tratados com ácido e muitas vezes até rejuvenescimento pode ser tratado com ácido. Então, dependendo da idade dessa paciente, se ela é uma mulher que, poxa, quer também trabalhar o rejuvenescimento, eu vou falar para ela passar no rosto inteiro, porque a gente não vai estar trabalhando só a cicatriz, a gente também vai estar vendo a parte de rugas, o processo de envelhecimento dela. Então, vale a pena. Eu falo que as marcas geralmente são o ápice do iceberg. Tem mais coisa por dentro que a gente não está vendo, entendeu? Agora, uma pessoa bem jovenzinha, com uma pele sensível e que só tem espinha em alguns lugares, a gente vai pedir para ela usar. Tudo vai depender, só naquele lugar afetado. Então, tudo vai depender do quadro, do caso da paciente, do tipo de pele. Isso eu acho que tem que ser personalizado. Você falou sobre mulher. Homem também procura bastante esse tipo de tratamento com ácido para tirar as marcas do rosto? Sim, atualmente acho que os homens estão entendendo que eles também merecem tratamento e estão buscando mesmo uma ajuda correta. Né? Sim. Chegou alguma pergunta? Várias aqui, olha. A Roberta Vaz falou, tenho psoriase no couro cabeludo. Existe tratamento? Sim, existe tratamento. Aí a psoríase é outra doença, né? Não é acne. O que é essa psoríase? Psoríase é uma doença geneticamente determinada também, que a pessoa vai desenvolver ou não. Eu até falo que a gente já nasce com uma genética para ter uma série de doenças, de acordo com a vida que a gente leva, a gente vai desenvolver ou não, de acordo com os gatilhos que acontecem com a gente. Sim. Então, no caso, ela deve ter uma lesão vermelha, que descama, com várias escamas, ela fica só no cabelo, né? Mas a psoríase tem várias formas, tem placas que são, como o próprio nome diz, placas que podem estar localizadas em várias regiões do corpo. Tem as psoríases que pegam as articulações, tem a psoríase que é eritrodérmica, que pega o corpo inteiro. Então tem vários graus de psoríase. Então existe tratamento sim, é uma questão de estar procurando um especialista. Legal. É mais comum nos cotovelos, que eu já vi bastante sim, mais comum gente no cotovelo. é mais comum é cotovelo, joelho, são as placas, que é um quadro mais leve, entendeu? A Andréia Queiroz Oliveira está te elogiando. Obrigada. Doutora Fabiana maravilhosa. Sou paciente dessa excelente profissional, só que na tricologia. Amo ela por sua competência e trato o paciente com muita dedicação e sempre pronta para ajudar. Não largo mais. Muito obrigada. Que honra. Legal. E a Kelly perguntou uma coisa que a gente estava falando, né? Dos homens também procurarem tratamento. Boa tarde. Meu namorado tem uma foliculite no rosto que não melhora. Piora quando faz a barba. O que pode fazer? Então, isso a gente chama de pseudofoliculite da barba. Então, se eu entendi o que ela falou, geralmente é nessa região aqui. Ele acontece porque o pelo tem uma certa dificuldade de sair. Então, ele faz a barba e aí tem um processo inflamatório e o pelo, na hora de sair, ele começa a agredir essa pele. Então, em alguns casos, se é um caso mais leve, a mudança da forma de raspar já vai melhorar bastante. Então a gente recomenda que o paciente não escanhoe. O que é escanhoar? É quando ele tenta tirar a barba no sentido contrário do nascimento do pelo. O ideal sempre é fazer a barba no nascimento, no sentido do nascimento do pelo. Não tenta fazer o contrário, porque você pode provocar esse processo inflamatório. Em alguns casos a gente tem que dar alguns calmantes pós-barba, tá? E em alguns casos tem que chegar até na epilação a laser, para que não tenha mais pelo e a pessoa não tenha mais Uma boa pergunta. A depilação a laser, ela é boa ou não, afinal, né? Que é um dos mitos das verdades. Porque acaba interferindo no pelo e ele não sai tudo, né? Também pode encravar, tudo. Pronto. Então, a depilação a laser, na verdade, assim, quando a gente fala depilação a laser, existem vários aparelhos, né? Então, tem o laser mesmo, tem a luz intensa pulsada e tem a fotodepilação. Isso tudo são tecnologias diferentes, por isso que tem tanta diferença de preço por aí que a gente vê. Então, existem aparelhos que vão realmente provocar uma destruição no pelo. Existem aparelhos que vão fazer uma depilação que dura mais tempo, mas a pessoa vai voltar a ter pelo novamente. Então, tudo vai depender do que a pessoa está colocando na pele dela. A depilação a laser, ela vai atrás da melanina do pelo. Então, quanto mais preto esse pelo e mais branca a pele, geralmente melhores os resultados, entendeu? Então, e depende também do seguinte,
Se a pessoa tem alguma disfunção hormonal, alguns pelos podem voltar a nascer. Então, a depilação a laser funciona, mas como eu falei antes, certo é ter uma orientação correta. Sim. Um preparo da pele antes, uma boa indicação. Uma pessoa de pelo branco ou pelo loiro não vai ter um estado legal com a depilação a laser. Isso depende do caso, mas é uma boa opção. Então, toda mulher merece uma depilação a laser. E tem gente que fala que volta. Eu já conversei com amigas que falaram que fizeram na axila, por exemplo, e que depois começou a voltar a crescer. Então, é isso que eu falei. É hormonal? Será que fez laser ou não fez laser? Tá? E aquilo que a gente falou do Roacutan. Quando volta, por exemplo, a pessoa fez a depilação a laser, reduziu bastante aquele pelo naquela região e depois de um tempo voltou a nascer. Isso pode acontecer sim, tá? Mas geralmente nunca volta na quantidade de pelo anterior. Volta sempre menos e aí nesses casos está indicado uma manutenção, tá? Eu brinco que na vida é definitivo só filho, né? O resto não é definitivo, inclusive quando a pessoa tem alguma disfunção hormonal, tudo pode voltar, né? A acne pode voltar, os pelos podem voltar, então definitivo na vida é só filho, gente. A verdade é essa. Tudo pode voltar. Eu vou pular aqui as perguntas, estou lendo na ordem, mas é só para não sair do assunto. A Patrícia Andrade Ladeira perguntou: a depilação a laser resolve problemas de quem tem ovários policísticos? É um tratamento caro? Ao contrário. Na verdade, é assim, a pessoa que tem ovário policístico, aí a gente está voltando para a acne, vou tentar puxar de volta para a acne, que o assunto era esse. Ela vai ter uma série de disfunções, entre elas o aumento de pelos, e vai ter a acne, vai ter a seborreia, vai ter um monte de coisa que vai estar acontecendo nessa síndrome dos ovários policísticos. Então, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma série de disfunções hormonais. Então, os pelos vão aparecer. Então, quando essa mulher faz a depilação a laser, ela vai melhorar, mas provavelmente os pelos vão voltar. Então, essa é uma coisa que eu sempre tento deixar claro para o paciente. Você vai fazer o laser, vai melhorar, mas a tua disfunção, se ela continuar, você vai voltar a ter pelo sim. Tá? Então, não é que o laser vai melhorar a síndrome dos ovários policísticos, não. Tem que tratar a síndrome dos ovários policísticos para ter uma melhora dos pelos e pode usar, sim, o laser concomitantemente. Sim. Ó, a Aline Isabelle mandou: anticoncepcionais são realmente eficazes para controlar o surgimento da acne? Ou métodos naturais, entre aspas, podem ser também uma boa solução para fugir dos efeitos colaterais? Então vamos lá. Desde o começo eu falei que existem vários tipos de acne, tá? E a acne sim, ela tem relação com o hormônio. Então quando a gente está falando de uma acne da mulher adulta, dependendo da localização da acne nesse rosto, muitas vezes a gente tem que entrar com aquele anticoncepcional a favor do tratamento sim. Se a gente não conseguir controlar os hormônios, vai ser mais difícil a gente ter o resultado. Então nesses casos, muitas vezes isotretinoína, que a pessoa faz o tratamento direitinho, ela volta a ter acne no futuro, algumas vezes é uma disfunção hormonal. Então, tem que tomar anticoncepcional sim, mas sempre com uma orientação, porque ela falou de efeito colateral, sim. Eu falo que todos esses remédios são drogas, por isso que são vendidos na drogaria. Tudo tem efeito bom e ruim. Então, quando a gente faz com a orientação correta, aí a gente consegue minimizar a possibilidade de efeito colateral, entendeu? Então, tudo tem que ter exame de sangue, antes, durante, depois do tratamento. Se você tiver um médico de confiança, ele vai te dar uma orientação corretinha e se acontecer alguma coisa, ele vai conseguir segurar ou resolver essa situação. Tem uma questão que também eu acho que é importante, principalmente para homem, eu acho que eu vejo isso mais em homem. É espinha facial. E nas costas? Nas costas é o mesmo tipo da do rosto ou não? Sim, é o mesmo tipo da do rosto. O que está acontecendo muito é que, não sei se alguém vai perguntar sobre isso, existem alguns suplementos que as pessoas estão tomando em academia para ganhar músculo, que podem piorar as espinhas e dar muito em tórax, em meninos, isso é muito comum a gente ver. Ou está tomando algum suplemento que tenha testosterona, algum estrógeno anabolizante, isso com certeza vai dar. Mulheres também estão tendo. É que às vezes tem gente que tem no rosto, mas não tem nas costas, ou tem nas costas e não tem no rosto. Seriam evoluções, entendeu? Mas é a acne e a gente vai tratar mais ou menos da mesma forma. Tudo vai depender se tem cravo, se tem cravo e espinha, cravo, espinha e bolinha, cravo, cisto, aí a gente vai fazendo a coisa ser mais agressiva ou menos agressiva. Eu acho uma pergunta importante que a gente não chegou a abordar isso. A diferença entre espinha e cravo na pele. Tá. É verdade que só espinha deixa marca e que cravo não deixa? Então, na verdade, uma coisa é a evolução da outra. Acne é o nome da doença, tá? Então, ela começa com a formação do cravo, que geralmente é um cravo branco.
Aí ele vai evoluindo para o cravo preto. E depois vão surgindo bolinhas vermelhas e depois as chamadas espinhas, que são bolinhas de pus. Em alguns casos mais graves, vai se formando nódulos, que já são bolas maiores, em alguns casos até cistos. E aí é que a gente vai ter aquela formação das cicatrizes, né? Dependendo da intensidade. E existem espinhas, né? Que você só de passar a mão no rosto você sente o nódulo. Que nunca teve algo por fora, mas sempre teve um nódulo, um cisto por dentro. Aí não é a espinha de puzinho para fora, é aquela que está para dentro. Sim. Então, isso tudo são manifestações da doença acne. Pense em espremer uma dessa, né? Pegar uma agulha, quem nunca? Não? Não faça isso, por favor. Pode. Não fica marcado. Fica. Sim. Depois é uma luta pra gente conseguir correr atrás, entendeu? Sim. E tem duas moças aqui perguntando sobre alopecia. Alopecia no cabelo. A Alexandra e a Tatiana. Ixi, agora sim. Querem saber mais sobre a Alexandra falou que queria saber mais sobre Alopecia. e a Tatiana falou que tem no cabelo. Ótimo. Então, alopecia significa queda de cabelo. Aí tem vários tipos de queda de cabelo. A gente tem as cicatriciais, que são as que deixam cicatriz, e essas geralmente são irreversíveis, não voltam mais, e as mais comuns, que são as não cicatriciais. Aí dentro das não cicatriciais, tem uma infinidade de alopecias que podem acontecer. Então, a gente tem desde uma doença, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo generalizada, que pode acontecer em algumas situações da vida. Por exemplo, se a pessoa tem uma anemia, ela pode evoluir com essa queda de cabelo. Se ela tem um problema de tireoide, ela pode evoluir com essa queda de cabelo. Se ela teve neném, muitas vezes depois do neném ter nascido, tem uma queda de cabelo. Então, o certo seria procurar um médico especialista para poder tratar. Primeiro, um diagnóstico correto. E a partir do diagnóstico correto, um tratamento correto. Eu vejo gente fazendo muita automedicação para queda de cabelo e não é aquilo. Gastou dinheiro, gastou saúde e não resolveu. E muitas vezes a pessoa demora até a chegar a um diagnóstico mais importante por causa da automedicação. Então, fala para elas que eu estou à disposição. Se elas quiserem, a gente pode conversar mais. É isso aí. Teve uma moça aqui que falou que estava correndo para marcar uma consulta agora com a doutora. Não sei se é com você, mas... não sei se é com a dela, né? Não tem problema. Marque com uma médica especialista. Tá ótimo, né? Isso que eu acho. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Não? Ah, não. A Alexandra falou que a dela foi causada por estresse. A alopecia. Vou aprender tudo. Ela falou que a dela foi causada pelo estresse. Entendi. E essas coisas de hormônio, assim, do estresse, ele acaba também interferindo? Não? Então, na verdade, o estresse, a partir do momento que ele é tão intenso, que altera a qualidade do sono do paciente, que altera a alimentação do paciente, consequentemente esse paciente pode perder peso ou ganhar peso, ele vai ter reflexos na saúde como um todo. Então, assim, não é que o estresse provoque alguma coisa, mas o estresse vai modificar uma série de coisas no nosso organismo que vai acabar piorando algumas doenças e enfim. Então, não devemos nos estressar. É difícil. Não devemos, né? Certo, então, muito obrigada para quem acompanhou a gente. Obrigada, doutora, pela participação. Obrigada pelo convite, adorei, achei muito legal. E nossos desafios ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, pelas perguntas. E ó, procurem a dermatologista de vocês, né? Ou dermatologista de Isso mesmo. Não vamos nos aventurar, espremer tudo que aparecer. A sua pele agradece, né? Isso aí. Obrigada, gente. Boa tarde.